Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Mestre Jesus. Culto do Evangelho desta segunda-feira. Nós continuamos com o estudo da obra da professora Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Franco. Estamos seguindo este livro aqui, Vivendo com Jesus. E o capítulo de hoje é o de número 5. A Magna Carta Universal. E resumindo, eu colocaria numa frase: o poder do amor aos nossos inimigos. Essa é a mensagem que a veneranda professora Amélia Rodrigues nos traz para esta manhã de segunda-feira, que é um dia marcante, um dia maravilhoso para a doutrina espírita, para o espiritismo no planeta Terra. Hoje, 14 de abril, comemoramos o aniversário do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, pois sua primeira edição ocorreu no dia 14 de abril de 1857, portanto, completando 165 anos de luz para a humanidade. Aqui está o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, edição da Federação Espírita Brasileira. E aqui está o Livro dos Espíritos no original francês, que nós temos sempre para consultar e procurar alguns esclarecimentos. Portanto, é um dia de mérito, um dia de enlevo para a doutrina espírita nesta manhã. Mas nós contamos sempre com vocês, como dizemos, com a presença amiga, inspiradora do professor Eurípides Bassanufo, que em setembro deste ano completaremos 26 anos no culto do Evangelho, que ele se comprometeu humildemente a nos acompanhar, nos inspirar, estar presente no Grupo Espírita Casa de Guará, acompanhando o culto do Evangelho. Portanto, nós vamos começar neste livro, Vivendo com Jesus, no capítulo que nós estamos estudando hoje, que é esse capítulo maravilhoso, a Carta Magna, a Magna Carta Universal. Ela começa, professora, colocando uma passagem de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 45, quando Jesus falou: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E ele conclui: porque Deus faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Um exemplo de que o nosso amor também deve ser incondicional. Nós devemos amar todos. Vamos começar então, quando ela começa a descrever a situação em que Jesus se encontrava, na época em que ele veio para nos deixar os seus exemplos de amor e de ternura para a humanidade. O ódio, a vingança, a predominância da força, o revide e a rebeldia sempre foram os espólios, a herança das gerações passadas, que passavam para gerações sucessivas, posteriores, tentando demonstrar que somente por meio do poder e da violência o indivíduo podia realizar-se desse modo, encontrando a plenitude. E aí ela acrescenta: nada obstante, os fatos sempre demonstraram o equívoco lamentável desse comportamento louco, translocado, insensato e as consequências infelizes da sua aplicação e vivência. Veio Jesus. Ela conta com a beleza inigualável. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização em um conceito simples, numa linguagem destituída de enfeites, adornos, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas
e conflitos da terra. A partir de Jesus, o vencedor é aquele que supera a sua inferioridade moral, que se apequena, quer dizer, que se torna pequeno para que outros cresçam e se desenvolvam. Para tanto, outro método não existe além e fora do amor. O amor, continua ela, procede da emanação divina, sendo a força dinâmica encarregada de manter a harmonia em toda parte. Nosso Pai eterno observem que maravilha de equiparação, de exemplos que a professora nos faz alcançar o nosso entendimento com facilidade. O nosso Pai eterno faz chover sobre terras produtivas e estéreis, com o mesmo carinho que distende a luz solar sobre a corola da flor e o cadáver em decomposição, e que ajuda o ser bom quanto ao ser mau, jamais se cansando de amar. O amor de Deus é igual para aquele que o respeita, assim como em relação àquele que o insulta, que insulta a Deus, sem privilégio para o primeiro, aquele que respeita a Deus, o ressentimento em relação ao outro que o destrata, que o insulta. Que exemplo maravilhoso nos chama a atenção quando ela identifica isso. O amor, diz ela, é imparcial, igual e justo, simples e nobre, jamais se envaidecendo ou magoando-se, seja como for que se expresse. A antiga, agora repara o esclarecimento que ela coloca aqui, a antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio de retribuição, caráter também de pagamento, a que não se submete o sentimento afetuoso, não, de maneira nenhuma, não podemos aceitar isso. Por que odiar o inimigo? Se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo necessitado, alguém que está doente da alma, por que não amar? Por que não perdoar? Quando eu odeio a quem me odeia, estaremos ambos nos encontrando no abismo do desequilíbrio emocional, alimentando-nos das emanações pútridas mentais que produzimos em tormentosas conjunturas internas do nosso organismo, desequilibrando o sistema imunológico, agredindo o sistema linfático, provocando com a nossa vontade desse ódio a desarmonia das mitoses celulares, das multiplicações das células, e vamos então facultando com o nosso organismo desequilibrado a aparição dos mais diversos tipos de doenças em nosso organismo. Vocês viram como o ódio é perverso para nós mesmos? Aí é que ela diz: amar em qualquer circunstância é comportamento que enriquece e liberta a alma. Todo aquele que ama é livre e feliz, semeando luz e esperança onde se encontra, por onde passa, porque exterioriza ternura e emoção elevada que a todos contagia. O ódio, ela diz seriamente nessa parte, é um veneno que entorpece os sentimentos e provoca grande agitação e perturbação àquele que o carrega dentro de si, intoxicando-o implacavelmente. Há um ditado árabe muito interessante que nós tivemos de observar em um dos livros árabes de que eu tenho na minha estante. Este livro são livros maravilhosos, conceitos de Malbatan maravilhosos, mas tem esse de Khalil Gibran Khalil. O ódio é um veneno que a pessoa ingere, toma na intenção de que o outro morra. É a mais significativa e perfeita concisão do que o ódio realmente provoca naquele que emite o ódio. O ódio é um veneno que a pessoa toma na intenção de que o outro morra, e quem vai morrer é a própria pessoa que odeia. O ódio, ela continua, resulta dos sentimentos primários insatisfeitos.
Olha a análise psicanalítica que ela faz aqui, psicológica. O ódio resulta dos sentimentos primários insatisfeitos, nos quais a criatura se debate, conspirando contra a paz que se deseja, tornando-se remota, muito remota, a conquista dessa paz. O amor, no entanto, é o estímulo que nutre, dá alimento para a vida e favorece a vida com energia, com encantamento, para prosseguir a sua caminhada de forma indefinida. A sociedade daquele tempo de Jesus, como destes difíceis tempos atuais que nós vivenciamos, parece satisfeita com a brutalidade, com o predomínio da fera em vez do cordeiro, em sua natureza íntima, em nossa natureza íntima, optando pela animosidade, na qual o instinto se realiza em detrimento da fraternidade, em cuja satisfação o espírito se engrandece. Do ponto de vista egóico, do ponto de vista do egoísmo, o amor aos inimigos parece loucura, enquanto que a loucura é o ódio em qualquer expressão que se apresente. Viram que observação interessante? O ser humano, diz a professora Amélia, ainda não despertou realmente para a experiência fascinante do amor, especialmente aqueles que se contorcem de dor, de desespero, de aflições nas paixões acelvajadas, à míngua de carinho que evitam receber e de compaixão que se recusam a aceitar. As pessoas marcadas por terrível egocentrismo e respirando a própria inferioridade, refugiam-se no ódio, porque deixam de pensar, perdem o contato com a realidade e centralizam-se unicamente no desvio de conduta que as leva a desejar a infelicidade do outro. Esse outro é a projeção deles que se detestam, e o que não detestam em si projetam no outro, e por isso a origem do ódio. Vocês viram, meus queridos irmãos, que lição maravilhosa de nossa querida professora Amélia Rodrigues. E ela continua: é inevitável a necessidade de amar o inimigo. Vejam bem, é inadiável, não podemos adiar a necessidade de amar o inimigo, não devolvendo a ele o mal que ele faz, não sintonizando com a sua aberração temperamental, não descendo aos níveis inferiores do primitivismo de onde nós já saímos. Vocês estão vendo como é interessante a análise que ela faz dessa falta de amor? Olhem que frase impactante quando ela diz aqui: amar o inimigo e fazer-lhe todo o bem que se pode constitui a nova ordem emocional, o novo roteiro para o equilíbrio, o seguro meio para a aquisição da felicidade pessoal. Agora, ela fez uma colocação muito interessante aqui adiante, e nós vamos observar os conselhos da professora Amélia com relação aos casais. Eu achei muito interessante, porque eu me topo frequentemente com consultas de nubentes, de um ou de outro lado, ou marido ou da mulher, que às vezes vem me confidenciar, vem tomar um conselho, uma orientação, como nós também já fizemos alguns cursos e mais seminários para casais, tanto aqui em Itabuna, como também no Rio Grande do Norte, como também em Aracaju. É interessante, vamos agora refletir nesse processo, nesse assunto que ela identifica, abrindo nesse conteúdo de amar o inimigo, uma das questões mais relevantes, que é o relacionamento conjugal. Então ela começa dizendo: quando se deseja conquistar alguém, está de olho numa menina, numa moça, numa mulher, ou então está de olho num rapaz, num jovem, numa pessoa com quem queira, vamos ver, ter um relacionamento,
projetar no futuro um casamento, enfim, formar uma família. Quando se deseja conquistar essa pessoa para junto conosco formar uma família, um relacionamento, um futuro, nós investimos tudo quanto está ao nosso alcance. E a vitória desse anseio torna-se meta inadiável, fixação, uma monoideia para alguns. Não, eu só quero aquela pessoa. Se aquela pessoa não quiser namorar comigo, vai ser minha tragédia. Aí começa a ter ciúme antes de conhecer a pessoa. Ou então é o jovem que também pensa assim, o rapaz, não, eu quero, e fica na monoideia e para de se alimentar, para de comer, começa a ter pensamentos, não, será que ela não me quer mais? O que é que acontece comigo? O que é que eu tenho? Então é preciso observar isso, que a vitória desse anseio, dessa vontade de conquistar uma pessoa, torna-se a meta, às vezes, inadiável. Uma fixação, uma monoideia que transtorna a vida dessa pessoa. E o que é que acontece? Quando acontece iniciar o namoro, há um noivado, quando se conclui e realiza a sublimação de um casamento, que começa o relacionamento no dia a dia, aí os diálogos vão se espraiando. A essência de uma relação equilibrada é o diálogo, é a transmissão dos seus pensamentos, das suas ideias, do carinho. Porque uma flor, como certa vez eu li em uma revista interessante de uma desses almanaques, que o amor é como uma flor, ele precisa ser regado constantemente e adubado diariamente para que ela se torne viçosa, o perfume se irradie por toda a casa. Então o que acontece é isso. Muitos jovens, sejam moças ou rapazes, homens ou mulheres, fazem de tudo quando querem realmente, que dizem que estão apaixonados por alguém, querem amar alguém, não serve outra pessoa, só serve aquele rapaz, só serve aquela moça. Então a vitória para conseguir esse anseio torna-se uma meta inadiável. Ele é tudo, a pessoa deixa tudo de lado e tem uma fixação nesse homem, nessa mulher, nessa moça, nesse rapaz, aquela monoideia que às vezes prejudica até a própria vida do rapaz ou da moça, do homem ou da mulher. E agora, depois de haver alcançado esse desejo, essa realização do namoro, do casamento que se realiza, a convivência diária, aí descuida-se de preservar o sentimento, de sustentar a afetividade com a gentileza, acreditando-se erradamente que já se conseguiu o que queria, portanto está tudo bem, e o casamento tende a ser assim, nessa frieza, na falta de diálogo. Aí ela diz aqui, isto é um grande e terrível engano, porque facilmente se perde o que não é mantido, deixando um imenso vazio no sentimento do outro e uma grave frustração no descuidado, naquele que deixa de receber o afeto e a atenção. Vocês viram, eu já vi, meus queridos irmãos, muito disso em vários lugares por onde eu andei. Quando não fiz os seminários de casais, como é muito importante também, é preciso que às vezes haja um atendimento fraterno. Em alguns lugares que vão, depois da palestra que eu faço, me chamam com uma conversa, diz, olha Ari, o que é que está acontecendo? Olha, nosso casamento era tão bom, nossa convivência, no começo do namoro, uma coisa maravilhosa. Nós sonhávamos com um mundo de felicidade e hoje está uma frieza dentro de casa, brigamos muito, qualquer coisa eu me aborreço, minha esposa se aborrece também, os filhos ficam nervosos. O que acontece é isso que ela está dizendo aqui. O desejo era casar, o desejo era conseguir conviver com aquele homem ou com aquela mulher, com aquele rapaz ou aquela moça. Então, depois de haver alcançado o desejo, descuida-se de preservar o sentimento, de sustentar a afetividade com a gentileza, o diálogo, acreditando-se erradamente que já se conseguiu o que queria e o resto tudo é normal, é rotina. Não é assim. Ela diz claramente, isto é um grande e terrível engano, porque facilmente se perde o que não é mantido, deixando um imenso vazio no sentimento do outro e uma grave frustração naquele que foi descuidado de receber, daquele que não está recebendo nada de afeto. Viram que coisa importante para nós refletirmos a partir de hoje?
Vocês que são casados, marido e mulher, vocês que convivem em união estável, não importa, a união estável, a lei da força de casamento, portanto, são marido e mulher, têm filhos, têm responsabilidades. Não é à toa que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na página 188, escreveu: quando Deus junta dois seres, não é por acaso. Já houve tentativa de união em outras existências que não deu certo, mas esta é a oportunidade mais relevante, mais oportuna para que se realize o ensejo dessa união em convivência conjugal. Vocês estão vendo? É isso que eu venho me batendo sempre. E a veneranda benfeitora professora Amélia Rodrigues e a professora e a veneranda Joana de Ângeles trabalham no mesmo sistema, no mesmo sentido. Não pode faltar o diálogo, não pode deixar que o afeto morra, o sentimento de afetividade desapareça, a gentileza entre os cônjuges se esvaia pelo vento. Não, o amor tem de ser sempre fecundado com a gentileza, com o afeto, com o sentimento de sonhar a dois. É isso que se deve realizar. E ela continua maravilhosamente bem dizendo: a sensibilidade do amor é tão grande e tão significativa que nem a si mesma, na maioria das vezes, a criatura ama. Não ama a si próprio, fugindo emocionalmente da autoanálise. Agora nós perguntamos: e por que foge? E a resposta é muito clara: porque a autoanálise leva a criatura a ver-se, a encontrar-se carente dentro de si mesma, estimulando ao esforço pela autoafeição para que ela se ame. E quando a pessoa se ama, é mais fácil amar os outros. Quando a pessoa não se ama, não ama ninguém. Quando a pessoa não se perdoa, não pode perdoar, não perdoa ninguém. Quando Jesus, no inesquecível Sermão da Montanha, propôs o poema de amor aos inimigos, dilatou os horizontes da afetividade, dando-lhe um caráter universal. Por que então se odiaria outra pessoa que enfermou, que adoeceu, quando todos passam pelo mesmo fenômeno de distúrbio emocional, de transtorno de comportamento? Nós podemos passar, ou já passamos também. Então a pergunta que a professora Amélia nos faz é muito relevante, eu vou repetir. Por que então nós odiaríamos a outra pessoa que enfermou, que adoeceu, quando todos nós passamos pelo mesmo fenômeno de distúrbio emocional, de transtorno de comportamento? Jesus propôs o amor aos inimigos, fazendo-lhes todo o bem que esteja ao alcance, e revolucionou o pensamento dos tempos futuros. À semelhança, pois, do nosso Pai Celestial, do sol, olha, que brilha para os bons e para os maus, da chuva, que cai sobre os terrenos férteis e os terrenos estéreis, cai sobre os terrenos que nada produzem, do calor e do frio que a todos atingem. O amor deve ser incondicional, generalizado e permanente. Amai, pois, disse Jesus, amai, pois, os inimigos. E a recomendação incontestável de Jesus é essa. O resultado é esse, e o resultado é o bem sem limites. Eu vou repetir, porque essa frase me tocou profundamente a alma. Amai e orai pelos inimigos é a recomendação incontestável. O recurso é esse, e o resultado é o bem sem limites. Por isso, meus queridos irmãos, breve nós retornaremos de forma presencial e vamos retornar à implantação do amigo fraterno, aquele em que nós nos reunimos semestralmente, tiramos o nome, alguém tira meu nome, eu tiro o nome de alguém, e claro que a mão amiga dos espíritos fazem com que a nossa pegue aquele papel que tem o nome de alguém que às vezes não me ama muito, nem eu amo aquela pessoa, porque em outras existências tivemos alguns
entreveros, alguns aborrecimentos, algumas coisas, ou algo mesmo que um disse para o outro, e nós entendemos diferente e por isso exalamos o nosso sentimento de negatividade para com essa pessoa. Já foi provado em várias das nossas reuniões que no reencontro, quando as pessoas no final se apresentam, dizem, eu não gostava muito de fulano, mas passei a orar diariamente por ele, e hoje eu já o amo, já o vejo diferentemente, e os dois vêm, se abraçam, aquela alegria. Então é isso que Jesus deseja de todos nós, que abramos nosso coração ao amor, de forma ampla, irrestrita, incondicional, para que possamos fazer jus também ao amor que o universo, quando recebe o nosso em expansão, nos devolva, plenificando, inundando o nosso coração de amor e paz, favorecendo as maiores e melhores oportunidades de nosso crescimento espiritual. Que Jesus continue nos abençoando, meus queridos irmãos, e que permita que hoje marquemos em nossas vidas esse aniversário de O Livro dos Espíritos, que veio para mostrar, tirar, rasgar o véu da morte, matar a morte, como podemos dizer, e mostrar que a vida continua, sem esse corpo material, mas com o corpo espiritual, para a continuidade da nossa existência no rumo da imortalidade verdadeira. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva com a sua paz e que o nosso Pai infinito de amor e bondade envolva todos nós com muita disposição, com muita coragem, com muita fé, com muita esperança no coração, para que possamos enfrentar todas as adversidades, sempre com aquela fé da mulher morroísa, que tinha a certeza de que se tocasse na ponta da roupa de Jesus, ela ficava curada. Que tenhamos também essa fé inabalável, capaz de remover as montanhas, a fim de conquistarmos a nossa felicidade e formos de retorno para a pátria espiritual, na certeza de que cumprimos, através da realização do amor, todas as missões que nos foram conferidas pelos amigos maiores, que torcem pelo sucesso da nossa reencarnação, para que possamos vê-los quando, depois da nossa desencarnação, e encontrá-los recebendo o abraço de comemoração, porque saímos vitoriosos de mais uma etapa reencarnatória. Recebam o meu abraço paternal, amoroso, envolto de carinho e muito afeto, testemunhando sempre a minha condição de pai amoroso e, acima de tudo, dedicado, que Jesus me concedeu essa felicidade de ser um pai adotivo e que vocês todos me reconhecem. Fiquem com Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja.